Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e eu ando mergulhado nas histórias de espada e feitiçaria. Sim, meus amigos, hoje é dia de recomendação aqui no nosso podcast. E para não alongar essas recomendações, pra gente gastar mais tempo pra você, nobre ouvinte, vou convocar a minha tropa aqui. Ele, que é o nosso guru dos gurus das sabedorias entre os quadrinhos, Henrique. Fala, galera. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Meu Deus, parece que eu já escutei isso daí. Tivemos um déjà vu. Ele que acabou de ter a sua entrada, ou talvez as suas falas aqui, furtadas pelo nosso guru, Pedrão. Fala, galera, e muito gibi pra nós aí em 2018. Ele que no ano de 2018 vai vender muito quadrinho aí pra muita gente, Betão. E aí, galera, beleza? Só digo o seguinte, aqui na Tropa Dercy, eu sou a lei, por Deus. É louco. Maravilha, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar, na verdade, indicar para você, nobre ouvinte, alguns quadrinhos aí que nós achamos interessantes, então vamos iniciar o ano, quer dizer, já iniciamos o ano, né? Nós já estamos aí no segundo episódio do ano, então vamos aproveitar e falar da coisa que a gente mais gosta aqui na tropa, que é quadrinhos, meus queridos. O episódio de hoje é exclusivo para indicar alguns quadrinhos para vocês, nobres ouvintes. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos embora pro episódio. Bora. Vamos. Não diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou E quantas tem? contando esta? Sim. Uma. Show de bola, senhores. Então, eu vou aproveitar aqui. Hoje gostaria de iniciar essa bagaça aqui. Sem trapacear hoje, hein? Não, hoje sem trapacear, porque no último podcast eu trapaceei, falei de bastante quadrinhos. Então, vamos lá. O quadrinho que eu quero indicar aqui pros nossos ouvintes é um quadrinho que eu acabei de ler, tá muito recente na minha memória, acabei de ler mesmo, que é o Eric, o Trono de Rubi. Ele saiu ano passado, finalzinho de 2017. Ele veio, que é o novo selo da Mitos Editora, que é o Gold Edition, né? Que eles estão trazendo, eles estão fazendo uma seleção de quadrinhos europeus. E o Eric veio nessa brincadeira aí. É um quadrinho adaptado da obra, baseado na obra do escritor Michael Moorcock, né? Ele é um lance de espada e magia que, pô, eu já sou mega fã desse segmento, porém eu não conhecia muita coisa do Eric, né? Na verdade, não conhecia nada do Eric. Recentemente eu obtive outros quadrinhos que eu não vou falar aqui pra não ficar roubando, né? Mas o meu mundo mesmo é mais o Bárbaro mesmo, do Conan. E quando me falaram assim, começou um burburiço né, na comunidade dos quadrinhos, né, da galera que gosta de quadrinhos. Pô, cara, o Eric tá aí e tal. E recentemente eu andei vendo uma porrada de listas de melhores quadrinhos do ano. E o Eric tava em todas, né, cara? Praticamente em todas. Aí a galera super recomendando. Aí eu falei, porra, eu vou ter que ir atrás desse material. E fui. E é um espetáculo, cara. Um espetáculo. Eu não quero dar muito spoiler, mas ele conta a história de um soberano, né? De um rei. Vamos tentar resumir, né? De um rei, de um reino extremamente bizarro, porque, ao que parece, eles são seres... Eles são meio magos, né? Místicos. E ele nasce, tipo... Cara, como é que eu vou explicar? É assim, ó. Ele é filho de um grande soberano de uma terra de que, na maior parte da galera, eles são feiticeiros, né? E é um reino muito bizarrão, muito sombrio, tá ligado? Meio magia negra e tudo mais, onde, sei lá, os seres humanos são os escravos dele. Então, tipo, a arte, ela é espetacular, assim, no quesito, assim, de arte. Por ser um lance de quadrinho europeu, ele não tem muita... É claro, viu, galera? É um quadrinho mais de 18 anos, só pra vocês... Tem peitinhos. Mas é o que mais tem, Pedrão. Pedrão é assim. Vamos lá, já que você citou isso, eu tava até com meio que uma vergonha alheia de citar, né? Mas essa paradinha aí que você acabou de falar, cada página tem um. Você vai virando uma, tem um, você vira outra, tem outro. O negócio é que é bonito. E o formato que a Mitos Editora colocou é aquele formato maior que o formato americano, fica aquela chaprocona grandona, sabe? Parece um quadro. Magazine, né? Exatamente, capô
capona dura, bonito, a capa envernizada bem bonita, e a tela, o pessoal que fez isso, a galera que faz a arte, eles usam esse tamanho magazine inteiro, a página inteira, fazendo cenários gigantescos, assim, com uma parada de sombra e luz ao mesmo tempo, cara, e fica um efeito muito bonito, sabe? Os desenhos, eles não ficam entre como eu posso falar, não muito caricato e nem muito realista, vocês estão entendendo? Fica um desenho bem sutil pra que você entenda que você tá no mundo de magia e feitiçaria, mas que não é, assim, uma parada tão distante, assim, não é aquela parada tão caricata, é uma coisa que fica nesse meio termo. E a história é bem simples, é um soberano, só que ele não é qualquer tipo de soberano. A gente tá acostumado, nesse mundo de espada e magia, do cara, né, do nosso protagonista ser um cara forte, né, não é verdade? E o Eric não, ele é um albino fraquinho. É um cara bem fraquinho, franzino, entendeu? Frágil, a todo momento mostra que ele é um cara frágil, só que um cara extremamente inteligente. Então, o que o Moorcock quis passar pra gente, que ele é um outro tipo de protagonista. E ao mesmo tempo que ele é o herói da história toda, ele é meio que um anti-herói, porque tem umas paradas muito bizarras, tá ligado? Quando ele se sente muito fraco, os escravos estão em volta dele e tal, e os escravos meio que se sacrificam e ele toma um banho de sangue pra se renovar. É muito doido, cara. Eu ainda tô absorvendo esse quadrinho, pra falar a verdade. O André, e ele usa a espada coletora lá de almas? Sim, também, exatamente. E é uma parada bem legal, que tem toda uma mitologia, sabe? No meio da jornada do quadrinho, parece que ele tem lá o seu Nêmesis, né? Como qualquer outro. E a parada é toda é uma mistura de magia com mitologia, uma mitologia, é claro, criada deles. E a aventura, assim, você começa a ler e você fala, caraca, eu quero saber mais, tá ligado? E, tipo, tem lance de dragão, tem um monte de coisa que ainda não apareceu, que, porra, quando eu terminei, cara, eu falei, cadê? E eu fiquei um pouco desesperado, né, porque não é volume 1, não tá escrito volume 1. Eu falei, mano, eu preciso saber mais. É um encadernado fino, não é um encadernado muito grosso, não, tá? Ele tá recentemente lançado, né? É aquele acabamento da Mitos, que é muito bom, porque a galera que faz o Hellboy e faz também o Conan, já conhece, sabe qual é, o pessoal que compra também aquela parada da Vampirella e tudo mais, sabe qual é o acabamento da Mitos, é uma coisa, assim, muito legal. O único ponto ruim desse quadrinho que eu... Exatamente, que eu ia colocar é o preço e o formato dele, de tamanho dele. O formato, André, ele segue as edições europeias, né? Por isso que ele tem esse formato diferenciado. Os europeus, eles prezam muito isso. Eu acho legal, viu, Henrique? Eu acho legal e tudo mais, mas assim, pra modo de você colocar na sua estante e tudo mais, aqueles caras que são viciados aí em lombadinhas e tudo mais, esses caras entram em conflito com esse tipo de formato, porque ele é muito grande, ele não encaixa direito na estante, mas pra mim, vocês sabem que eu não tenho frescura pra lombadinha, essas coisas, mas pra mim o grande problema dele é assim, é um quadrinho muito, assim como o Eric, né, que é o protagonista, o quadrinho em si, ele tem uma facilidade muito grande de amassar a ponta do quadrinho, a lombada dele é muito fácil, porque ele é o formatão comprido, grandão, só que ele é muito fino, ele é fininho, cara, ele é fininho, então, pra mim, olha aí que besteira, porque é bem Nutella isso que eu tô falando, né, meu, cara, tô me sentindo um pouco envergonhado. Meu, é bonito pra caramba, a arte vocês vão ficar de cara, porque é espetacular, porém ele tem esses dois problemas. O problema dele que é um tamanho grandão assim e bem fino, se você não tiver cuidado vai estragar o quadrinho, infelizmente. E o preço, cara, procurem aí, vocês vão conseguir achar em algum lugar aí, ele é um pouquinho mais barato, mas o precinho dele é pesado, é salgadinho, mas pra quem gosta desse lance de magia e espada, vai atrás que vocês vão ficar muito contente. Essa edição aí que a Mitos lançou, ela equivale, serão 4 edições, né, no total.
total lá na França. E a Mythos, ela intitulou aí o Trono de Rubi, mas dentro também tem o Portador de Tempestades, que é a segunda parte. A terceira já foi lançada na França, né, que é o Lobo Branco, e agora só falta concluir com a quarta. Então, aí provavelmente a Mythos eu acho que vai esperar lançar a quarta pra ela lançar o segundo volume e terminar essa história. Olha, show de bola, hein? Eu sou fã do personagem, eu gosto pra caramba do Elric. Tem aquela minissérie que a Abril publicou aqui na década de 90, como é que é? O Navegante dos... Navegante nos Mares do Destino. Nos Mares do Destino, é foda pra caralho, desenhado pelo P. Craig Russell, e é sensacional. Fora isso, tem mais um graphic novel que foi lançado pela editora Globo, que essa, pra você achar, é difícil pra caramba. Puta merda, é uma das edições mais difíceis da época da Graphic Globo de se encontrar. Então esses são os... Eu não sei se eles dão continuidade à história ou se ela é reescrita, eu não tenho... Isso eu não sei dizer. Mas são ótimas HQs. Eu também sou fã do personagem, eu li essas duas aí histórias que o Henrique comentou, né? E pra mim, sempre quando eu tô lendo o Elric, eu lembro assim que é um clima de RPG total, né? Acho que sempre quando tem história de capa e magia, né? Conan, Elric, Senhor dos Anéis, a gente se sente numa história de RPG, né? Eu gosto pra caramba. Bom, e pra vocês entenderem o peso que é esse quadrinho, o prefácio do quadrinho é escrito pelo Michael Moorcock, o próprio cara que criou o Elric. E ele coloca aqui que essa saga, né, talvez essa saga que o Beto acabou de falar, que vai se encerrar em 4 capítulos, é a melhor, olha só o que o cara falou, é a melhor adaptação gráfica da história do personagem que ele criou, cara. E aí você, peraí, se o cara que criou, né, porque o cara é da literatura, aí o cara tá elogiando tanto o quadrinho, então realmente o negócio é bom. E depois, se liga só, meu, tem uma sequência do prefácio e ninguém menos que Alan Moore escreveu sobre o quadrinho. Então realmente aí nós temos aí 2 pesos pesados aí elogiando o quadrinho, porque eu não posso, né? Pelo jeito, só eu que não conheço então o personagem. Não diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou. E quantas tem? Contando esta? Sim. Uma. Show de bola, então vamos convocar então o Henricão. Henricão, manda bala aí, o que o nosso guru vai trazer para os nossos queridos ouvintes? Eu vou falar do HQ, que eu canso de recomendar para todo mundo e se não ninguém for vai Homem-Aranha, atrás. eu vou ficar muito decepcionado com a sua abertura. Só foi para roubar sua frase, Pedrão. Porque não é Homem-Aranha. Porra. Cadê a responsabilidade, então? Mas é de um cara que trabalhou bastante com o Aranha, que é do Brian Bendis, é a Powers. Ah, não, então tá perdoado já. Olha isso, diga mais, Henrique. Powers é um HQ policial que se passa num universo onde a polícia convive com os heróis. Só que o mais legal dela é que os heróis, eles são o plano B. Manja quando a gente entrou naquela expectativa na abertura dos Guardiões da Galáxia 2 e começou lá aquela treta e começa o Groot dançar? Powers é isso. A treta tá comendo solta e você acompanha os policiais investigando um assassinato, às vezes de um Power, que é como eles são chamados nesse universo, às vezes investigando outras coisas que vai ligando com esses personagens, e é uma puta HQ, meu. O grande problema dela é que talvez o povo, não sei se por algum problema, não simpatiza com os desenhos, que o Michael Owen, que é o desenhista, ele usa totalmente o traço parecido com o Batman série animada. Ele é todo quadradão, os personagens, os homens são todos fortões, as meninas são todas delicadinhas. Ele tem esse detalhe. O engraçado é que foi o primeiro quadrinho de super-herói que o Brian
Brian Bendis escreveu, e tudo partiu de uma ideia do homem. Ele ligou pro Bendis e pediu pra ele pegar e falar, vamos fazer um quadrinho e eu quero manter a estética do desenho do Bruce Timm. Ah, então que é usado... o traço é proposital, então. É proposital, exato, mas mesmo utilizando esse traço cartunesco, Pedro, não sei se você já leu alguma coisa, a HQ é violenta pra caramba. Não li nada não dessa aí. Pelo fato dele lidar com super seres, né, a limitação fica pelo poder de cada personagem, né? É engraçado que a HQ ela foca em 2 personagens principais. O Christian Walker, que ele é o detetive principal da divisão de homicídio, e uma novata, a Dina Pilgrim. O Chris Walker, ele não gosta muito de ter parceiros, mas ele é obrigado a aceitar isso. Ele é um ex-Power, ele perdeu os poderes dele, ninguém sabe o motivo por que, isso não é explicado. E com o decorrer da HQ que você vai descobrindo que ele tinha ligação com esses personagens, que ele tinha uma identidade secreta, que ele tinha coisa, até mesmo os poderes dele envolvem uma série de coisas que, se pegar e falar demais, spoiler não acerta. O legal é você pegar e ler. O grande problema dessa HQ é que só foi publicada 2 vezes aqui no Brasil. A primeira delas pela Devir, que ela lançou um encadernadozinho simples, só que aí eu comprei esse Devir, né? E cobre o primeiro arco, que é o chamado Quem Matou a Garota Retro, do janeiro de 2005, antes da Devir, e só em 2011, depois de 6 anos, a Panini lança a edição definitiva, que ela engloba 11 edições, uma porrada de extra, que é uma HQ muito bonita. Mas essa da Panini é completa já? Não. É um arco fechado, sim, lógico que ele deixa pontas soltas, porque Powers é gigante, ele tá no 7º encadernado lá fora. Não Sim. terminou ainda lá? Não, porque conforme foi passando os personagens, o que é legal disso é que eles não ficam estagnados. Isso é muito comum nas HQs do Brian Bendis. Todo mundo critica o cara, falam que ele... Eu mesmo falo que algumas HQs dele são insuportáveis, porque são muito noveleiras, mas se você pega o Demolidor, o próprio Vingadores dele, ele conseguiu transformar o Vingadores numa equipe decente, porque antes era uma galhofa, era uma porcaria, e o Homem-Aranha dele é sensacional. O Homem-Aranha dele rivaliza fácil com o Ultimate, rivaliza fácil com o Peter do universo 66. Sim, é muito sim, bom, é muito bem escrito, porque o personagem evolui, e isso acontece com a galera do Powers. Eles evoluem, eles não ficam estagnados naquele mundinho quadrado deles. Acontece várias coisas, eles sofrem aquelas consequências, eles sofrem pelos atos e pelas escolhas deles, e quando chegam a uma certa altura, eles saem do arco de ser só policial e vão para um arco que eles se tornam agentes do FBI. Então tem todo um trâmite por trás ou coisa. É muito bom, puta que eu pariu. Eu me desfiz da HQ da Nacional que eu tinha, eu passei pro Beto até. Não sei se o Beto vendeu ela depois. Mandei ver, cara. Troquei com ele porque eu consegui, com uma pichincha, 4 das 5 edições americanas que já tinham saído. Restou pegar e completar o que faltava. Aí eu peguei o tijolão lá e esse é meu xodó, porque é um HQ sensacional. Pena que eu acho que foi uma série de erros, não sei, não é o tipo de HQ para você lançar num material de luxo. Acho que se sai num formatinho mais simples, ela ia chamar atenção, ela ia ser lançada com mais regularidade. Eu acho que foi uma pisada de bola da Panini, esse excesso de luxo. Tem certas coisas que não merecem esse tipo de luxo. Ela tem que sair num formato mais simples para atrair leitor, porque quando você tem o leitor, aí você pode pegar e colocar um treco mais de luxo, mais luxuoso. O próprio Levi, ele deu entrevista já falando, Levi, o editor da Panini, né? Numa entrevista ele falou que muita gente pediu e os próprios editores da Panini gostam muito, e aí eles resolveram lançar nesse formato bonitão, e aí não vendeu, e aí isso queimou o título, né? Então eles meio que, parece que até tentaram lançar de novo num outro formato, mas a diretoria lá da Itália lá meio que baniu da lista de lançamento esse título. Uma pena, hein? É uma pena mesmo, porque é uma puta de uma HQ que figuraria fácil entre as HQs policiais, que a gente tem muito pouco aqui, mas ela figuraria fácil num nicho assim meio aquela série Vertigo Crime que chegou a ser lançado por aqui.
Ou até mesmo os leitores que gostavam do Sem Balas. O Gotham, né? Putz, a galera do Gotham City contra o crime, que é muito foda. Seria fácil, é um público muito fácil de ser cativado, porque a HQ é muito bem escrita mesmo. É um dos trabalhos que, pra quem reclama do Bendis, é um dos que eu recomendo. Fala assim, lê isso aqui, porque quando ele sai do que ele pega a formulazinha Marvel, que é chata pra caramba. Do normal dele. Não é nem o normal, é o que é exigido por ele, né? Porque se você pega Torso, que é a HQ que ele escreve sobre o Elliot Ness, é foda pra caramba. Até mesmo o Elias é foda pra caramba. Então, quando você pega assim, mais fora do mundinho de super-herói mais popular, ele é um puta do escritor, sim. E vamos ver como é que vai ser agora com essa história dele ir pra descer. Desde a primeira. Eu gosto pra caramba do Bendis também. Desde a primeira vez que o Henrique indicou essa aí, eu tô tentando achar ela pra eu poder ler. E não consigo achar. E aí saiu a série, eu fui ver a série. E, puta, a série é um porre, cara. É muito ruim. Isso que eu ia falar. Teve 2 tentativas de pegar e virar série. A primeira delas foi pelo FX e não passou do piloto. Então imagino que deve ser um vômito a série. E a segunda também é doída também, viu? A segunda, lançado pela Sony no final do PlayStation TV, é estrelada pelo Charlton Copley e pela Susan Hayward. O que marca nessa versão é que essa Susan Hayward é uma atriz negra. E na HQ, a Dina é uma moça loira. O pouco que eu sei dessa série aí, o pouco que eu vi, ela simplesmente destrói o material original, onde vira uma série de super-heróis que tem os policiais como pano de fundo. Isso me deixou decepcionado quando eu fui ver a série, vi o primeiro episódio, falei, não vou ver mais essa merda, que nem a HQ que eu li. Ele tá indicando pra você não ver a série, tá? Vai ler a HQ. Não. Esquece a série, porque não compensa, não vale nem a pena. Não diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou E quantas tem? contando esta? Sim. Uma. Maravilha, então agora chegou a hora que... Tira para o ímpar aí, Pedrão e Beto, vai, por favor. Deixa o Beto por último. Eu já sei o que ele vai falar, mas deixa ele por último. Então... Olha, os caras estão se conversando antes da gravação. Não, cara, é só prestar atenção na apresentação dele, porra. Não, vamos lá. Puta, eu tenho lido muito pouco ultimamente. Eu vou falar pra vocês que eu acho que nos últimos 2 meses, se eu li 5 gibis foi muito, né? Então, não vou nem indicar um gibi diferentão tal. Eu vou indicar, pra aproveitar o timing, o Walking Dead, cara, que tá saindo de novo agora. Então, quem gosta dá pra pegar desde o começo, né? Puta, mano, o Walking Dead é um dos melhores gibis que eu já li, assim. Eu gosto muito dessa série. De gibi, a série da TV eu odeio, cara. Então... eu senti muito amor nessa frase. Melhor a gente não entrar nesse assunto, mas... Tem uns pontos que eu gosto do gibi, é que ele é muito visceral, assim, isso eu acho muito legal, cara. E aquela coisa não é mostrar um conto sobre zumbis, né, mas é um conto sobre pessoas sobrevivendo ao apocalipse zumbi. E isso é muito foda, cara. Eu gosto demais disso. Deixa eu ver se dá pra falar alguma coisa sem spoiler. Galera que já assistiu a série, pode mandar bala, cara. Não, porque é muito diferente não dá, também. Porque é muito diferente. É muito diferente. Acho que tirando a primeira temporada, que só o finalzinho que muda, que eles contam porque os zumbis existem, bem diferente, André. É bem diferente. É verdade. Não, então, é muito diferente, mas você tem, por exemplo, a galera pirou no governador e no Negan da série. Então, pra quem gostou do governador da série, cara, quando leu do gibi, eu acho que vai pirar muito mais, porque é muito mais foda. Ele é muito mais violento, né? Ele A palavra que você procura é doente. Isso, obrigado, Henrique. Ele é totalmente perturbado, não chega nem perto o da série dele. E o Negan, o que falta na série é os palavrões, né, cara? Os palavrões fazem falta ali. Pode crer. Não vou nem falar aqui que é muito palavrão, cara, mas tem uma frase dele, assim, que é sensacional.
quando tem uma cena lá que o Rick encurrala ele, e aí ele fala uma frase assim, com umas 30 palavras, 25 é palavrão, cara, é espetacular. Mas... É uma aula, né? É, uma aula. Cara, eu aprendi muito palavrão com o Negan do Gibi. Quer ter uma ideia de como seria as falas do Negan no Walking Dead se fosse seguir o Gibi? É só assistir aquele filme Os Infiltrados, do Leonardo DiCaprio e do... É bom. Mike Wahlberg, é o Mike Wahlberg, é o Negan. Ali você tem uma ideia de como seriam as frases do Negan na série. O Mike Wahlberg encarnou o Negan ali, deu muito quadrinho do Walking Dead ali, hein? Então, aí só pra completar, um negócio que eu acho muito legal do Gibi, que não tem na série, e eu até entendo por que não tem na série, é o tratamento e a personalidade das crianças, assim. É muito mais profundo, né, no Gibi, porque ele não tem tanta amarra, né, porque não é pro grande público, então o Kirkman tá com foda-se, né, faz o que ele quiser, se é pra matar criança, mata criança, se é pra criança ser assassina, vira assassina, esse tipo de coisa, né? Não tem amarra nenhuma no Gibi. E aí tem um diálogo já nos primeiros volumes, quando o Rick volta e encontra o pessoal lá no acampamento, e aí tem a Sofia e o... Caralho. Pior que eu esqueci o nome dele, é meu personagem favorito do Gibi. O Cal. O Cal. Isso. Então, tem a Sofia e o Cal, e o Cal tá todo feliz que o pai dele voltou, e aí a Sofia pergunta pra ele, né? Eles estão brincando na lama, assim, e é uma conversa, tipo, meio que inocente de crianças, né? E a Sofia pergunta assim, você acha que meu pai vai voltar também? Aí o Carl fala, mas seu pai não morreu? Aí a Sofia fala assim, mas o seu também morreu e voltou. Aí ele fala assim, não, o meu não morreu, ele só tava doente. Aí a Sofia volta a brincar com a lama e fala assim, eu sinto falta do meu pai. Então é um diálogo entre duas crianças de 4, 5 anos, não sei quantos anos eles têm no Gibi, que é um negócio tão pesado, cara, que é um negócio que a gente nunca vai ver na TV, ainda mais nessa série que, se eu não me engano, é da TV aberta, né? Que é esse tipo de coisa que faz eu gostar do Gibi, que é uma coisa que eu sinto muita falta quando eu vou ver a série. Mas o problema da série pra mim não é esse, não é a falta dessas coisas. São outros problemas. Anyway, deixa pra lá. Mas, e aí tem até se eu não me engano, o Ettore até comentou dessa cena uma vez no nosso podcast. Tem uma cena muito pesada que envolve a filha do Rick lá. Uma cena muito pesada. Pode crer. E isso pra ele, que é um caso particular dele, fez muito mal pra ele parou de ler por causa disso, né? E eu achei foda essa cena, é pesadíssima. E teve, tipo, o próprio Feitosa, ele começou a ler o Walking Dead por causa dessa cena, que eu mostrei pra ele, falei, olha isso aqui, olha a diferença da série pro quadrinho. E aí ele se interessou e teve mais um amigo meu que eu fiz a mesma coisa. Então, às vezes pode chegar a ofender, como foi o caso com o Ettore, mas é um negócio que é um peso que traz muito mais profundidade pro quadrinho, que é uma coisa que eu sinto falta na série. Se você pega, por exemplo, o primeiro arco do Walking Dead, ele até que é um tanto quanto morno, né, Pedro? Ele não tem tanta reviravolta, sabe? Mas se você pega a partir do momento que eles entram na prisão, ali degringola com um nível de violência surreal. É muito foda. Tem a... Deixa eu dar um spoiler, vai. Tem uma cena na prisão que é uma das mortes que eu acho mais espetacular, que é uma personagem que até agora a filha da puta não morreu na série, essa desgraça, ninguém gosta dela, que é a Carol. Que no Gibi ela morre na saga da prisão. Eu não lembro agora o que acontece, quem que ela tem no quadrinho, se ela tem filho, se ela tem marido, irmão. Ela tem o marido dela morreu. Então, o pai da Sofia. Isso, o pai da Sofia, e aí ela fica sozinha e ela se sente meio afastada do resto do pessoal, porque apesar dela ser mãe da Sofia, ela é mais jovem, então ela não consegue se enturmar, ela fica meio isolada, ela começa a enlouquecer, assim. E aí tem uma parte na saga da prisão que eles pegam um zumbi e amarram ele e prendem meio que no quintal lá da prisão, que tem uma médica com eles, e eles vão tentar começar a estudar. E aí a Carol, ela tá ficando loucona, que ela tá se sentindo sozinha, e ela começa a ir lá conversar com esse zumbi pra desabafar. E aí
ela fica direto trocando ideia de frente com o zumbi que tá amarrado tentando pegar ela, assim. E em um dado momento ela vira pro zumbi e fala assim, você é minha única amiga, e abraça o zumbi e o zumbi mata ela, assim. Cara, isso é muito foda, cara. E a filha da puta tá viva ainda na série e é chata pra caralho na série. Apesar que ela teve um momento Rambo dela lá na série que foi legal, hein, cara. Então, a série, ela acabou se tornando o personagem que pelo menos ao meu ver, na série, ela se tornou o personagem que a Andrea é, durante boa parte nos quadrinhos, né? Ah, mas ela é muito chata, cara. Ela é muito chata. Ainda no é o que resta. No final, acho que do primeiro episódio da sexta temporada, ela tá lá na cidade, no reino, e aí ela vai entrar numa casa, que ela vai ficar na casa, e dentro da casa tem um zumbi. Eu falei, pronto, ela vai entrar na casa e se matar, igual ela fez no gibi. E aí, nada, próximo episódio ela tá lá de boa de novo. Eu falei, vai se ferrar, não vou mais assistir essa merda. Vocês ainda duraram. O Walking Dead pra mim não chegou na terceira temporada, não. Não deu. Não, mas eu assisti só... Eu assisti só as duas primeiras, e eu não gostei e parei. E aí, com o final da quinta, né, que foi a do... Foi no primeiro episódio da sexta, o Negan, não, matando... Foi o primeiro final da sexta. O primeiro da sétima. Primeiro da sétima. Desculpa, o primeiro... Então é o primeiro da sétima que acontece isso com a Carol. Que no final da sexta ele mata o cameraman. Isso. Tipo ele. Pariu, e aí, isso que eu falei da Carol é no primeiro episódio da sétima, então. E eu assisti só as duas primeiras temporadas e desisti. E aí o pessoal falou, não, porra, mano, agora é a parte do Negan e tal. Eu falo, tá parecido com o gibi. Falei, beleza, vou dar uma chance. Eu assisti o primeiro episódio, e aí o segundo já foi uma merda, eu já desisti de novo da sétima temporada. E o que é legal do Walking Dead é que os zumbis estão em segundo plano na história, na verdade, né? Os mortos-vivos do título são eles, né? Exato. São os personagens que estão vivos, né? Essa é uma fala do Rick, né? Em um dos gibis. É uma frase do Rick, acho que no arco da prisão. Ele pega, ele começa a discutir com todo mundo, acho que é logo depois da morte da Carol. Da Carol, exato. Aí ele pega, ele fala que eles são os mortos-vivos, somos nós. Exatamente. É bem pesadão. Acho que todo mundo já conhece, né, a história que vocês sabem que o Walking Dead ele foi o título que ajudou a Image a ressurgir das cinzas, né? Exatamente. Com certeza. Ele até hoje ele tem... Ele é um dos títulos mais vendidos entre os quadrinhos, dependendo de como é o evento e mas da Image ele é um dos mais vendidos. E a história dele pegar e vender a HQ como um título de invasão zumbi é verdade. Tanto é que eu assisti aquele documentário, A História Secreta dos Quadrinhos por Robert Kirkman, e no episódio que ele fala da Image, ele fala que foi levar. Afinal, ele só tinha escrito o Battle Pope, o único quadrinho que ele tinha escrito da vida dele era esse. Aí ele vai vender lá pros editores, acho que é o Jim Valentino, um dos editores, ele pega e fala assim, mas se tivesse uma invasão de alienígenas, então essa é a minha ideia, porque os zumbis são só pano de fundo. Conversa. Lá pelo sétimo, oitavo coisa, o cara pegou e perguntou pra ele, quantos alienígenas vão aparecer? Ele falou, não tem alienígenas. Aí o gibi já tava no top 3 de mais vendidos, o cara vai parar de publicar agora, nem fudendo. De jeito nenhum. Beleza, continua desse jeito assim que tá muito mais legal. Essa história é espetacular. Ele lançou até um capítulo especial, né? E ele explica essa história nesse capítulo especial, que quando ele levou pro editor, o editor não quis fazer, aí ele inventa essa invasão aí, né? Essa lorota. E aí o cara, ótimo, vamos publicar. E aí ele fez essa edição especial fazendo, tipo, o Rick fica em coma de novo, e aí quando ele acorda o mundo tá invadindo, os ETs estão invadindo. É muito boa essa edição também. Que demais, cara, que demais. Eu nunca peguei esse material na mão, não. Nossa, é espetacular esse capítulo, é muito bom, ele tira um sarro muito legal. Bom, e o legal pra você, nobre ouvinte, que tá nos escutando, é um quadrinho aí recém-saído, né? Recém-saído do forno, né? Porque a Panini... Volume 1 saiu em dezembro agora, né? Então... Exatamente. E a ideia deles é lançar
lançar um por mês, né? Eles vão lançar um por mês. Agora, de início, vão lançar, como eles fizeram, lançaram o volume 1 e o volume 19, e eles vão fazer aí intercalando até que os dois se encontrem, né? Aí eles ressintarem. Será que é mensal? Porque é pesado, né? No mangá, eles lançarem mensal, eu entendo, porque é 10 conto cada um, né? Mas o Walking Dead é um pouco mais pesado, né? Tá na faixa dos 35, 36 cada volume. Eu acho que eles vão lançar com uma periodicidade mais diferente, igual esses encadernados que saem e eles vão sendo concomitantes. Vai sair um ou dois dos primeiros números e um da numeração atual. É mais ou menos. Eles pegarem e não ficar muito atrasado. Pela entrevista que eu vi do Levi Trindade, ele vai fazer isso. É mensal, pelo que eu vi, mas merda, a gente não sabe, cara. Vai ser um puxado. É puxado. Já saiu o Nimbus logo, né, Henrique? Já saiu o Nimbus mensal logo que acaba num ano. Mas lança logo tijolão de 1.100 páginas que resolve todo o problema. Mas é só se a gente entender um pouco o mercado também, porque o nosso mercado de quadrinho atual aqui no Brasil, nós temos Salvat, nós temos Eagle Moss, que lança aí quadrinho de 50 conto aí a quinzenal, filho. É, verdade. Então, por que os caras não vão lançar um quadrinho de 30 mensal? Se você for analisar, existe esse mercado. Ah, concordo, você tá certo. Tem, o mercado existe. O mercado existe. Não ficaria tão pesado assim, não, né? Eu vou comprar chorando, mas vou comprar todos. Somos dois. É o verme, né, Henrique? É o selo verme maldito. Vou ficar com a minha boa e velha coleçãozinha que eu já tenho, não vou mexer nela, vou continuar comprando os americanos conforme for dando. Você é o verme master, né? Você já apela também, né? Você vai reclamando da gente. Pedro, eu comprei 8 encadernados americanos por R$200. E é o americano que é o capa dura gigante, monstro, que são duas edições, que são 2 volumes, são dois arcos e um volume só. Eu falo, não vou pegar o nacional, mas nem a pau, deixa pra lá. Apesar de eu incentivar pra caramba que compre o nacional, não dá, no meu bolso não cabe. Tinha o comecinho dela naquele formatinho, lembra que saía mensal, bem fininho da KQM? E depois eles lançaram o encadernado. Aí eu fui até fechar um arco e comecei a fazer o encadernado. Mas aí depois eles simplesmente pararam, né, velho? Cancelou, né? Só situar a galera, né? Que a HQM começou a lançar o Walking Dead, lançou até o volume 18 encadernado e lançou uns 40, 50 volumes, né? 40 das edições soltas. E aí eles pararam, foi na época que perderam a licença. Aí a Panini foi lá e abocanhou, né? E aí mas demorou um pouco pra soltar. Demorou. Mas demorou, foi cancelado a HQ Mania que se cancelou em 2015. Mas entra naquele esquema de aprovar capa, aprovar formato, né? Aí demora. Não, e o próprio Levi pegou e falou que às vezes eles não falam os títulos que eles estão atrás pra concorrência não ir atrás. Exato. Porque se você pegar e colocar no papel, que título da Image tem saído aqui no Brasil? Walking Dead? Só o Walking Dead, né? Saga. Verdade. Saga. E o Powers. Não, por ninguém pareça, o Beto, Powers era da Marvel. Não, ele começou na Image e depois ele começa pra Marvel. Ele começa na DC, ele começa na DC, tem 2 edições lançadas pela DC, aí o pessoal da Image vê o potencial dela e oferece pra eles continuarem. Tanto é que na primeira edição que saiu pela DC, eles venderam 12.500 números, que era 10 mil itens a mais do que tinha vendido o maior quadrinho do Brian Bendis na época, que era o Torso. Ô, louco. Era complicado. Pra você ter uma ideia, o Michael Owen trabalhava como segurança. Quando o HQ vendeu tudo isso, ele se deu ao luxo de sair do trabalho dele de segurança. E nem é um número tão grande assim, né? Não. Quando eles chegam na Image, por volta da edição 7, tá vendendo 30 mil edições por mês. E fica estabilizado entre 25 e 30 mil edições. Com um quadrinho desconhecido, ele se tornou um boom. Foi aí que o Brian Bendis conseguiu a fama que tem e o Owen também. Show de bola. Bom, Pedrão, é isso aí, né? Walking Dead pra galera. Walking Dead, Walking Dead e Walking Dead.
diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou E quantas tem? contando esta? Sim. Uma. Eu quero saber de você agora, Betão. O que você tem para os nossos nobres ouvintes? O Me traga Stallone, caos, Betão. cadê o Stallone? Eu não vou dar uma reviravolta, não. É o óbvio aí pela chamada mesmo. Eu vou falar do Juiz Dredd, mas vai ser uma história específica, né? Porque eu acho que é uma história boa pra se recomendar, porque é o seguinte, ela é tão boa pra quem já conhece muito do universo do Juiz Dredd, pra quem também não conhece e quer conhecer, que é o Juiz Dredd Origins, que ele foi lançado pela Mitos em 2013. No padrão Mitos, como sempre, né? Capa dura, de luxo, Cara, lá embaixo, caralho. né? Todo mundo conhece. E uma coisa interessante é que ela foi feita pela dupla de criadores do Juiz Dredd, né? Que é o John Wagner e o Carlos Ezquerra. Antes de falar um pouquinho aí da HQ, eu queria falar um pouco, assim, sobre o personagem em si, né? O interessante do Juiz Dredd é ele foi criado na década de 70, né? Especificamente 77, pelos dois criadores que eu falei. E uma coisa que ele tem diferente dos outros histórias, assim, de heróis ou anti-heróis, que é o caso dele, é que ele nunca foi rebutado. O universo dele, desde 77 até agora, tudo é considerado, tudo é uma sequência. Então eu gosto muito do universo do Juiz Dredd por causa disso. Você pegar em qualquer história, ela não foi descartada, ela tá dentro faz parte da cronologia. E aí, voltando pro Juiz Dredd Origins, ele conta exatamente o ponto, né, como geralmente o Henrique ele gosta de designar, a hora que deu a bosta. Né? A hora que merdeou tudo, né, Henrique? Porque o Juiz Dredd se passa no futuro, em que teve uma guerra nuclear, e provavelmente a terceira guerra, né? E parte da Terra foi devastada, então eles criaram uma mega cidade, né? A Mega City 1, que ela comporta milhões de habitantes, né? Então, de acordo com essa quantidade imensa de habitantes, não tinha mais como ter um operativo de policiais e ainda o legislativo, o executivo, tudo trabalhando junto, porque virou caos. Então eles criaram os juízes, que eles já são 3 em 1, né? Eles são a polícia, o júri e o juiz. Então eles já fazem tudo ao mesmo tempo. Não, caralho. E o Juiz e executor. Juiz e executor. Não, mas o Polícia, juiz juiz e sentença. executor, mano. Exato. Não, pera aí. O júri avalia e o juiz dá a sentença, pô. Nem sempre eles executam, né? Não, eles Que executam algumas vezes- também. Executam não Não. de executar a pessoa, mas executar a pena. Sim, mas aí eles podem mandar lá pros cubos lá, que eles... Então, mas Bom, eles mas que enfim. administram, pô. Eles prendem a pessoa, dão a sentença e cumprem a sentença. Pronto. Entramos num consenso aqui. Então, e a origem, ela conta os fatos que levaram a acontecer essa guerra e formar os juízes, né? Então ali conta todo o percurso de como foi criado o Juiz Dredd, mas com sempre aquele toque de nunca revelar realmente quem é a face do Juiz Dredd, né? Apesar de nessa história ele contar que isso não é surpresa, tá? Pra quem conhece um pouquinho do Juiz Dredd ou lê qualquer história, vai saber que ele é um clone. Então conta de quem que ele é o clone, mas nunca apareceu o rosto do Juiz Dredd em todas essas histórias. Diferentemente do grande filme do Stallone, né? Que logo no começo ele já tira o capacete. Não! Filmão, Eu sou filmão. a lei. Ele não podia ficar sem mostrar aquela cara linda dele, né? Como se só pela boca não desse pra reconhecer, né? Exatamente isso que eu ia falar. Uma boquinha forte. O Stallone não podia ser o Batman nesse canal. Porque a gente sempre fala, né, cara? Esses atores estrelinha, tipo, que nem o Will Smith ali também, no Esquadrão Suicida, o cara tem que ficar mais sem máscara do que com, né? E se só esse fosse o problema do filme, né? Se o filme teria sido ruim só por causa disso, eu até não estaria aqui pra reclamar. Mas
depois, né, de alguns anos aí, decidiram refazer o filme do Juiz Dredd, que aí, diferentemente, ficou bom pra caramba, em 2012, né, com puta ator, e aí eles... Cal Urban. Isso, Cal Urban, né. E não mostra a cara dele, né? Não mostra, exatamente. Não mostra a cara dele. E o legal é que o ator, realmente, o nome tem tudo a ver, né? É um crime urbano, né? Ele não foi pro centro rural. Ai, caralho, tava demorando. Tava demorando. Então, o filme é bom pra caramba, mas cara, o Juiz Dredd, ele... Acho que pra mim é o maior anti-herói dos quadrinhos, cara. Tem o Justiceiro, aí tem todos, né? Mas acho que tudo mamaram na teta aí da onda do Juiz Dredd, cara. Eu não sei se eu considero o Juiz Dredd meio que anti-herói, Roberto, por causa que o universo que ele existe tem gente muito pior que ele, né? Porra, aquele Juiz Morte lá é muito bizarro. Ele é o mais correto, né, dentro do universo. Então, meu, se for pegar e colocar no papel, ele chega a ser, ele é um herói torto, mas anti-herói eu acho muito estranho, não sei se eu enquadraria ele não, porque aquele universo dele é muito maluco. Eu enquadraria como anti-herói, cara, porque, por exemplo, ele é bem duro, né, nas penas dele, né, você vê em algumas situações lá, que ele não pega leva com a galera, né, cara, ele mete chumbo mesmo. Mete bala mesmo, não importa se o cara seja o ladrão de balinha, pode ser o cara seja o ladrão de embaré. E o interessante dessa história do Origins é que você vê essa evolução dele, que quando ele é um recruta, ele ainda quer fazer as coisas da forma mais correta possível, mas ele vai ver que não funciona, né? Daquele jeito não funciona pro próprio sistema que existe em torno dele, né? Eu nunca li muito do Dredd. Ele é um clone, mas é um clone, ele tem a opinião dele, ele tem personalidade, então é mais ou menos assim? Tem. Então, a própria história do Juiz Dredd, ele mostra que o Dredd, ele é um clone de um juiz que foi muito famoso antes dele, então eles queriam preservar a linhagem dele. Como ele não teve filho, fizeram clones. Só que teve outros clones, né, desse juiz, que eles não chegam nem perto do Juiz Dredd. O Juiz Dredd, então, eles mostram que apesar de ter vários clones, cada um segue uma personalidade diferente. Tem o irmão do Dredd também, o Rico, né? Também. E ele tá também lá nesse quadrinho. Esse quadrinho é espetacular, cara. E aí mostra no começo eles na academia ainda pra se tornar juiz, né, Beto? Isso. E aí o Rico e o Dredd, eles andam juntos, né? É legal pra caramba, assim. Eu não sei porque colocou o nome de Rico, né? O outro, então, devia ser pobre, né, cara? Caralho. Eu acho que tá na hora da gente encerrar, então. Tá chegando perto. Mais umas duas dessas aí será o fim. A impressão que eu tenho é que o Juiz Dredd é um puta do personagem que, agora que a Mythos começou a lançar ele de um modo decente aqui no Brasil, apesar de caro, mas é um personagem que é mega subestimado. Acho que todo mundo conhece ele, porque o visual do personagem é marcante, não tem como você não bater o olho e não saber que é o Dredd, o elmo, o brasão dele escrito Dredd, ele é um personagem muito marcante. E vamos ver se continuam lançando as coisas por aqui. Eu torceria muito pra sair a coleção que tem lá fora também, estilo essas coleções Salvati que tem por aqui do Dredd. Ia ser bem interessante. Eu só não vou torcer por isso agora porque tá complicado, cara. Como eu só compro o Tex, eu quero mais que se exploda. Ô Henrique, quando você falou em torcer, a minha conta bancária acabou de se torcer quando você falou um negócio. gritou agonizando. Mas não, se sai uma dessa do Dredd, não tem como deixar passar, cara. Não Dredd é um dos poucos títulos que eu nunca li uma história ruim, cara. Eu acho que tudo que eu li dele eu gostei. A minha única torcida é que não seja pela Eagle Moss. Acabamos de perder patrocinador. Um possível patrocinador aí já era. Acabou de ser executado esse patrocinador. Pedrão, o Henrique foi o juiz e executor dele. Fazer o papel. Não diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou. E quantas tem? Contando esta? Sim. Uma.
Show de bola, senhores. Bom, eu acho que nós conseguimos aí passar aí nossas indicações aí, falar um pouco de cada um. Vocês falaram muito melhor do que eu. É sempre uma aula vocês aí indicando as suas coisas. Eu gaguejo, devago, vocês são bem mais diretos aí. E muito legal aí, que foi uma coisa que ficou bem variado. Eu vim com uma parte mais de fantasia e até um quadrinho bem fora da curva. Já em contrapartida, o Henrique trouxe uma parada mais de mescla o super-herói e também uma coisa bem cotidiana, que é a parte de policial, de investigação, essas coisas. Isso é bem interessante. Já o Pedrão trouxe aí, é muito engraçado, cara. Quem de vocês aí, nobres ouvintes, que acompanha o Críticos de Trailers, sim, lá no nosso canal da Tropa DC no YouTube, o Pedrão é um cara que, eu não gosto dos filmes de terror, e aí o cara vem com um quadrinho de horror. Não acho tanto, né? Eu acho que ele tem mais cara de novela, assim. Entendi. Mas não deixa de ser um quadrinho de horror. E é muito legal, de um cara oriundo de coisas mais... como eu posso falar? O Pedrão é um cara de coisas mais alegres, mais divertidas, né? Família toda. Exatamente, é o nosso fanboy de Homem-Aranha. E o cara vem com essa recomendação, ou seja, bem fora da curva pros padrões do Pedrão. Então isso é legal, que ele saiu do conforto dele. Já o Beto é o caos. E quando eu falo que ele é o caos, ele tem que vir logo com uma pedrada, que é o Juiz Dredd, que pra você que tá começando aí, que é fã de quadrinho, eu acho que é uma mega indicação, porque ele é o quadrinho no bruto, né? É aquele negócio, tiro, porrada e bomba, e é um quadrinho que, por eles ter toda essa gama, ele... surpreendentemente, ele te agrada, cara. Ele agrada gregos e troianos. Não diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou. E quantas tem? Contando esta? Sim. Uma. Então eu acho que foi bem legal aí. Eu gosto muito de gravar esse tipo de podcast, viu, nobres ouvintes? E meus amigos, companheiros aqui da tropa, é o tipo de podcast que me ganha. Então eu espero que você tenha gostado, certo? E se você gostou, Pedrão, diga pra eles aí quais são os canais para dar o feedback aqui pra tropa. Então vamos lá. Se você gostou desse episódio, manda pra gente também qual quadrinho aí de 2018 pra começar o ano lendo, qual que você gosta. Manda e-mail pra tropaderci@gmail.com. Comenta lá no blog também, direto no post desse podcast, tropaderci.blogspot.com.br. Pra acompanhar a Tropa, tem Twitter e Instagram, @tropaderci. E pra ouvir todos os nossos episódios, tem o SoundCloud, soundcloud.com/tropaderci, ou também pelo YouTube, onde você pode ouvir nossos podcasts e assistir aos nossos vídeos, youtube.com/tropaderci. E é isso aí. Maravilha, Pedrão. Então agora chegou a hora de dar tchau e agradecer aí ao meu querido guru aqui, sei lá, eu acho que ele escutou aquele podcast que a gente falou, pô, esse filho da mãe não vem gravar com a gente. Então resolveu vir gravar com a gente. Na verdade, é porque estamos em férias escolares agora, né? Olha aí. Férias escolares. Olha aí. Então, muito obrigado, Henrique, por você ter comparecido aí a essa gravação. Esperamos você e mais aí, viu, Henrique? Sempre às ordens, galera. É uma satisfação participar. O tempo às vezes não ajuda muito, mas estamos aí. Show de bola! E seguindo aqui os agradecimentos ao Pedrão, nosso querido editor. Valeu, Pedrão! Valeu, galera. Valeu e tamo junto aí. 2018, firme e forte. Então vou agradecer também ao nosso querido Roberto. Valeu, Betão. Estamos aí esperando para a próxima, né? Esperamos também uma piada boa também sua, viu? Impossível. Já vou ir antes. E aí, galera, assistam o jornal e fiquem espertos com o Trump, o Coreia lá, que eu não sei o nome daquele porra lá, e o Putin, cara. Que se o Putin ficar muito puto, vai ter o universo do Juiz Dredd logo aí na realidade da gente. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado a você, nobres ouvintes, por estar aqui acompanhando aqui essa jornada aí de indicações, né? E se você gostou desse programa, traga as suas indicações também pra gente aqui. Nós vamos falar também, certo, senhores? É isso aí. Então é isso. Fica aqui então o nosso forte abraço pra vocês e a certeza que semana que vem tem mais podcast da Tropa DC. Um abraço a todos aí e até semana que vem. Valeu. Um abraço, galera. Valeu, falou. Beijo do Magrão, galera.
Vou agradecer também ao Beto, mas ele não vai poder me responder porque ele acabou de cair na chamada. Sério? E eu voltei. Esse cara nem me esperou, mano. Não, eu tô fazendo a minha parte, eu deixei a sua pré-gravada pra você fazer, mas eu faço de novo. Nem eu volto lá. Ficou bom, André. Ficou bom. Não precisa só repetir, não. Deixa assim que aí o Beto não faz a piada dele.